Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Enquanto os nossos irmãos vão acolhendo aí os visitantes, eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Nós já fomos muito abençoados até aqui, mas eu creio que Deus tem muito mais para nos entregar. Deus tem uma palavra pessoal, personalizada ao nosso coração nessa noite. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 4. O tema dessa mensagem é a essência da adoração. E aqui nesse texto que nós vamos ler, talvez seja o texto que expresse com maior clareza, com maior nitidez aquilo que significa a adoração aos olhos de Deus. O recorte todo do texto, ele vai ali do versículo 1 até o 42. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu quero destacar aqui dois versículos. Versículos 23 e 24. João, capítulo 4, os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quantos conheciam esse texto? Sinalize aí com a mão. A maioria conhecia um texto bem conhecido que narra aqui o episódio em que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Antes de nós entrarmos aqui especificamente no texto, eu quero fazer um pano de fundo a respeito daquilo que estava acontecendo aqui nesse momento. Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus aqui vem desenvolvendo o seu ministério. Aqui Jesus está no primeiro ano de ministério dele. Jesus aqui começa o ministério, o Evangelho de João, no capítulo 1, começa a falar a respeito de quem é Jesus. O evangelista João apresenta Jesus como sendo o Verbo vivo, como sendo o próprio Deus que desceu dos céus, habitou entre nós para cumprir um plano perfeito de salvação que Deus tinha traçado para remir a humanidade. Então, Jesus inicia o seu ministério e Jesus ele começa então chamando discípulos para caminharem com ele. Jesus então encontra com André, encontra com Tiago, encontra com João, com Pedro. Após esse encontro com esses 4 primeiros discípulos, ele encontra Filipe, ele encontra Natanael, e então ele começa o ministério dele propriamente dito. E o primeiro milagre que nós temos lá em João, no capítulo 2, é quando Jesus, junto com seus discípulos, junto com seus irmãos, junto com sua mãe, eles vão até um casamento numa cidade chamada Caná, lá na região da Galileia. E ali, então, Jesus realiza o primeiro milagre. E você certamente já ouviu falar sobre isso. Quando Jesus, então, transforma água em vinho. Jesus, ali naquela região, então, de Israel, ele continua seguindo, continua com seus discípulos, apresentando o reino, e ele vem, então, falar a respeito da chegada desse reino. O seu primo, João Batista, ele, um pouco antes, começa a anunciar que estava por vir o Messias. E João Batista, então, começa a falar a respeito do ministério de Jesus que haveria de chegar. E João Batista, a mensagem dele era muito simples: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus então começa o ministério dele. Lá no capítulo 3, Jesus encontra um doutor da lei, chamado de Nicodemos, e ele apresenta então
o reino de Deus para Nicodemos. E ali no capítulo 3 nós temos talvez o centro da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia, que é João 3,16, que certamente você conhece, quando nas palavras de Jesus, Jesus está dizendo a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, então, na região da Galileia, que é uma região mais ao norte de Israel, ele começa a sofrer ali algum tipo de perseguição. Então, Jesus desce até a região mais ao sul de Israel, a região ali onde se localiza a região da Judéia, onde está Jerusalém. E ali, então, Jesus continua a propagação do seu evangelho, mas num determinado momento Jesus entende que precisa voltar para a região da Galileia, para a região mais ao norte de Israel. Então ele começa a voltar para essa região. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, a gente fala de uma forma muito dinâmica que Jesus estava na região da Galileia e ele foi para a região da Judéia, depois ele voltou, dá a impressão de que ele foi daqui no bairro do Batel, ficou ali um pouquinho e voltou. Mas só a título de curiosidade, a distância entre a região da Galileia e a Judéia é de mais ou menos 200 quilômetros. Então nós lemos aqui de uma forma muito dinâmica, parece que é tudo muito rápido, mas não é tão rápido assim, são 200 quilômetros aproximadamente que separavam uma região da outra. Mas o fato é que Jesus então sai da região mais ao sul e está indo então para a Galileia. Nesse trajeto, ele teria duas opções. Ele poderia seguir de forma retilínea e chegar à região da Galileia, ou ele poderia fazer o que todo judeu faria, que era desviar a região de Samaria. Jerusalém estava mais ou menos a uns 100 quilômetros ali de Samaria, ou seja, na metade do caminho. Era uma distância longa. E ele poderia então fazer como todo judeu, saindo para a direita, atravessando o Jordão e dando a volta, para não passar por Samaria. Esse era o contexto. A Bíblia vai nos dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles não se entendiam bem por uma série de questões culturais, religiosas, que não cabe aqui nós explicarmos nesse momento. Mas o fato é que todo bom judeu, ele desviaria Samaria para não se contaminar naquele lugar. Mas Jesus é diferente. Jesus escolhe mudar toda a tradição. Jesus escolhe deixar de lado todo o tradicionalismo para encontrar com uma mulher que o aguardava. Na realidade, ela o aguardava, mas ela não sabia disso ainda. Talvez essa seja a minha e a tua situação nessa noite. Talvez você veio aqui para mais um culto. Talvez você veio aqui para ouvir uma palavra, para entoar louvores ao nosso Deus. E não que isso não seja importante, tudo isso é muito bom, tudo isso faz parte da nossa cultura cristã. Mas deixa eu te dizer algo, existe um encontro que está marcado na agenda de Deus. Ele marcou comigo e com você para que estivéssemos aqui, para que Ele nos entregasse a revelação daquilo que está no coração dEle para nós. Talvez você aí na sua casa, talvez você acessou esse canal por acaso, talvez você esteja ouvindo essa mensagem num outro dia, que não no dia 7/7 de 2024. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa mensagem, mas o fato é que, se você está ouvindo essa mensagem, Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra pessoal ao seu coração. Por isso, peça que Deus abra os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, Ele quer falar com você. Deus vai falar comigo e com você nessa noite. E é nesse contexto, então, que Jesus se achega a um poço na cidade de Sicar, lá na região de Samaria. E antes de nós continuarmos, deixa eu te dizer algo. Esse texto aqui de João, capítulo 4, talvez seja o texto que expresse com maior clareza o que é adoração. Jesus, aqui dentro desse contexto, ele vai dizer que Deus estava procurando adoradores.
Deus não só estava procurando adoradores, como Deus continua procurando adoradores. Veja, Deus não está procurando adoração. O texto não fala de adoração, o texto fala de adoradores. E sabe por que Deus não está procurando adoração? Porque adoração Deus tem no céu 24 horas por dia. A Bíblia vai dizer que os anjos cantam continuamente, Santo, Santo, Santo. Os anjos não param de entoar, os anciãos não param de se prostrar diante de Jesus, para dizer que Ele é santo, para dizer que o lugar que Ele habita, um alto e sublime trono, só Ele é digno de estar naquele lugar. Então, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando o teu coração. Deus está procurando adoradores, e a minha oração nessa noite é para que Deus, ao passar os olhos sobre esse lugar, possa encontrar o meu e o teu coração, dispostos, disponíveis, com o coração inclinado para oferecer a nossa própria vida como adoração a Ele. E falando em adoração, deixa eu te perguntar algo, você sabe o que é adoração? Você sabe o que significa adorar a Deus? Talvez você tenha a mesma impressão que eu tinha algum tempo atrás, de que adoração é se reunir, ou até mesmo sozinho, levantar as mãos, entoar um cântico a Deus e cantar músicas para Deus. E não que isso não seja adoração, isso é uma expressão de adoração, mas a adoração essencialmente não é somente isso. A adoração é a minha e a tua vida, rendidas, prostradas diante de Deus. Quando nós lemos aqui na Bíblia a respeito de adoração, a palavra adoração no Antigo Testamento, ela vai significar o ato de alguém que se dobra, se rende diante de alguém superior, de algo ou de alguém que tem um nível de superioridade. Então, um ato de adoração seria se render diante dessa pessoa, seja de joelhos ou seja deitando no chão, numa posição de rendição. Já no Novo Testamento, o significado é um pouco parecido, mas também traz a ideia de alguém que se dobra diante de outro e beija a sua mão ou os seus pés. Ou seja, é uma rendição, é um ato de adoração, de se prostrar diante de algo ou de alguém. E esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre adorar. E esse é o tema central da mensagem de hoje. Mas não uma adoração como nós podemos, talvez equivocadamente, estar acostumados, como eu imaginava antes, que cantar seria um ato de adoração. Nós vamos entender aqui que Deus não está procurando adoração. Deus está procurando uma adoração em espírito e em verdade. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração que Deus ministrou durante essa semana ao meu coração. Uma palavra que vai se tornar rema no teu coração. A palavra rema é aquela palavra que pula da Bíblia, que salta da Bíblia e deixa de ser simplesmente uma palavra escrita e passa a ser uma palavra aplicada, personalizada no nosso coração. E a palavra que eu quero trazer ao teu coração é aquilo que está escrito em 2 Crônicas 16:9. O texto lá vai dizer assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam sobre toda a terra, para procurar aquele cujo coração é totalmente dele. Eu pulei uma parte ali, vou repetir. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Essa palavra, ela vai, eu creio nisso, essa palavra vai dirigir a tua vida ao longo desse ano. Creia nisso. Isso é uma palavra rema, é uma palavra que sai da Bíblia diretamente para o teu coração e te impulsiona ao longo de um determinado tempo. E eu creio que Deus quer ministrar ao nosso coração a partir dessa palavra. Preste bem atenção no que o texto diz:
porque os olhos do Senhor passam ou passeiam sobre toda a terra. Essa palavra passeiam, ela não é simplesmente uma passada de olhar, como eu estou passando aqui. Essa palavra passeiam, lá no original, quando ela foi escrita em hebraico, ela significa um passear atento de alguém que busca encontrar algo. É uma busca ativa de Deus no seu alto e sublime trono, olhando para o meu e para o teu coração, buscando encontrar no meu e no teu coração adoração verdadeira, para que Ele possa estender a mão e para que Ele possa se mostrar forte para conosco. É isso que essa palavra diz. Deus nessa noite, Ele quer se mostrar forte, poderoso, justo, fiel e verdadeiro, para aquele cujo coração é totalmente dele. Veja como essas palavras estão alinhadas. Veja como o que Deus está falando ao meu e ao teu coração hoje. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando o meu e o teu coração rendidos diante do altar dele. E é isso que eu creio que Deus vai encontrar aqui. E para aquele coração que for encontrado aqui nessa noite, Deus promete. Não são palavras minhas, é promessa de Deus. Deus promete que vai se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Por isso, eu enxergo com os olhos da fé. Eu enxergo aqui numa transição de uma visão terrena para uma visão espiritual, que Deus no trono dele está com as mãos estendidas para mim e para você hoje. E Ele quer encontrar o nosso coração rendido diante dele. Aqui nesse contexto, a mulher samaritana fala para Jesus assim: Jesus, as pessoas têm dito, os meus pais têm dito que nós devemos adorar ao Senhor aqui nesse monte, porque eles estavam do lado do monte Gerizim. Eles estavam na cidade de Sicar, em Samaria. E os samaritanos adoravam naquele lugar. Os judeus adoravam em Jerusalém. E aquela mulher então diz para Jesus: Jesus, onde nós devemos adorar? Nós devemos adorar aqui ou nós devemos adorar em Jerusalém? E aí vem o texto que nós lemos aqui. Jesus aqui remove qualquer barreira física que exista para a adoração. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Jesus, Ele não está interessado somente no momento em que nós viemos aqui no culto para adorá-lo. Isso aqui é só um pedacinho. É só 1%, 2% do nosso tempo, da nossa semana. Nós passamos aqui 2 horas por semana. Isso aqui é só o complemento. Isso aqui é só o cumprimento daquilo que Deus fala lá no Salmo 133, quando Ele diz que é bom e agradável que os irmãos se reúnam em comunhão. É muito bom que nós estejamos aqui como família de Deus. Deus tem bênçãos específicas para quando nós nos reunimos aqui. Mas o meu e o teu lugar de adoração, ele transcende esse ambiente. Ele não tem mais barreiras físicas, ele não está mais preso a um lugar. A nossa própria vida deve ser a maior expressão de adoração a Deus. E é isso que o texto está falando. É isso que Deus está falando através ali da boca de Jesus para aquela mulher. Ele está dizendo: olha, não existe mais limite para a adoração, porque a partir de agora é chegado a hora que a adoração vai transcender qualquer ambiente. E dentro desse contexto eu quero abordar 3 pontos rapidamente aqui. O primeiro deles é: quem nós adoramos? Porque diante da questão que nós lemos aqui, que Deus busca verdadeiros adoradores, a primeira questão que eu e você precisamos entender é: quem nós adoramos? A quem nós prestamos adoração? Se adoração é uma rendição, e não é só uma rendição física, mas é uma inclinação do nosso espírito para com Deus. Então, quem nós adoramos? Nós adoramos aquele que está sentado num alto e sublime trono, aquele que é chamado Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é esse que nós adoramos. E quando nós inclinamos o nosso corpo, o nosso coração diante dele, nós o enxergamos.
E então eu entendo que a minha adoração, a minha própria vida, nada mais é, Ednilson, do que uma resposta que eu estou dando para Deus. A adoração é uma resposta. É uma resposta que eu dou a Deus diante daquilo que Ele já fez por mim. Nós adoramos aquele que deu a vida por nós. Nós adoramos aquele que é o Verbo vivo, que um dia escolheu descer dos céus e habitar entre nós. E aqui, Ele se fez homem. Ele abriu mão daquele posto de Deus para estar no nosso meio, para morrer em nosso favor, para derramar o sangue dele naquela cruz. E todas as vezes que eu olho para a cruz, todas as vezes que eu olho para o trono que não está vazio, onde Jesus está assentado, ali eu entendo que eu preciso render a adoração a Ele, ao único que é digno de receber. Se os anjos rendem adoração 24 horas a Jesus, quem somos nós para não fazer isso também com a nossa própria vida? E não é uma perda de tempo, não é um fanatismo, não é sobre uma religião, é sobre entender que Deus está no trono e que um dia nós estaremos diante dele e vamos apresentar a nossa vida como um livro aberto diante dele. E vamos falar para Jesus: Jesus, está aqui a minha vida. Só que naquele momento não vai mais restar tempo para consertarmos ou para ajustarmos algumas coisas. O tempo que nós temos é hoje. É por isso que eu disse que Jesus marcou hoje o encontro conosco aqui nesse lugar. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa noite fria, num tempo de férias, onde você talvez pudesse estar em tantos outros lugares, mas você escolheu estar aqui. E Deus tem algo para te entregar hoje, como eu disse, de forma pessoal, personalizado ao teu coração. Deus hoje, Ele quer nos ajustar, Ele quer ajustar o nosso foco, Ele quer nos reposicionar, Ele quer transicionar a nossa mente, tirando das coisas materiais e nos fazendo olhar para as coisas espirituais, que no final das contas é o que mais vale a pena. A gente muitas vezes investe tempo trabalhando, estudando, fazendo tantas outras coisas, e não que isso não seja importante, tudo isso é importante, tudo isso é positivo, tudo isso tem o seu valor, mas não é o mais importante. Jesus nos trouxe aqui hoje para nós reajustarmos a nossa rota, para nós entendermos que a nossa vida precisa ser uma adoração 24 horas a Ele. E o primeiro ponto que eu disse é que nós precisamos saber quem nós estamos adorando. E nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Nós adoramos a Ele. Por isso, tudo que nós fazemos precisa ser para Ele. Por isso, nós precisamos submeter o nosso coração ao olhar dEle. Hoje mesmo, eu estava voltando para casa depois do culto e falando com Deus e falando: Deus, o que eu devo fazer nessa circunstância? E estava perguntando para Deus: o que eu devo fazer nisso? Não sabia o que fazer. E estava naquele questionamento, falei: Deus, eu não estou ouvindo a Tua voz, não estou entendendo o que o Senhor está me falando, me dá um sinal. E aí Deus me deu um sinal, eu falei: eu entendi. O que é isso? Eu estou dando só um exemplo, e eu não quero que você ache que eu sou perfeito também, que eu pergunto todas as coisas para Deus. Às vezes eu faço as coisas achando que é de um jeito e vou descobrir depois que não é, e aí já é tarde. Mas eu entendo que submetermos o nosso coração ao crivo da palavra, ao crivo do Espírito Santo, é sim a melhor forma de nós apresentarmos essa adoração a Deus. Então entendemos em primeiro lugar que precisamos adorar a Jesus. Em segundo lugar, a questão aqui é, se eu aqui o texto vai dizer, né? Se eu não preciso adorar num lugar ou nem em outro lugar, porque a questão não é a maneira, ou melhor, vou reformular a frase. A questão aqui não é onde eu adoro, mas sim como eu adoro.
E é disso que o texto está falando, porque o texto vai falar aqui, que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí talvez venha a nossa maior dificuldade, pastor Robson, de entender o que é adorar em espírito e em verdade. Isso não é uma coisa das mais simples de entender. O que é adorar em espírito e em verdade? A adoração, ela vai incluir, como nós falamos aqui, o gestual, ela vai incluir palavras, ela vai incluir uma série de coisas, mas o principal, ela vai incluir a sondagem do nosso coração, porque nós fazemos coisas boas, muitas vezes com a intenção errada. Nós praticamos boas ações, bons atos, mas muitas vezes a motivação do nosso coração não é a que Jesus esperava encontrar. Por isso, quando eu leio aqui que Deus está procurando ou está desejando que nós o adoremos em espírito e em verdade, eu entendo aqui que Deus procura a intenção do nosso coração alinhada com a dele. E aí nós avançamos um pouquinho, mas a coisa parece que ainda continua um pouco obscura, porque como avaliar a intenção do nosso coração? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E Jesus aqui vai dando a essa mulher alguns indícios aqui a respeito do tipo de adoração que ele está esperando daquela mulher e de mim e de você. E tem um contexto aqui que eu acho que é muito precioso, quando depois de Jesus dizer para aquela mulher que ele é o Messias, aquela mulher vai dizer assim lá no versículo 28, quanto a mulher, vírgula, deixou o seu cântaro. Todo mundo sabe o que é o cântaro? O cântaro é aquele recipiente na qual ela veio buscar a água. Então veja, aquela mulher sai de onde ela está, ela vai até o poço com aquele cântaro na mão e a prioridade dela era buscar água. Mas ali ela tem um encontro com Jesus. Ali ela se encontra com o Messias e Jesus pela primeira vez vai falar justamente para uma mulher samaritana. Ele vai dizer assim, eu sou o Messias. É a primeira vez na Bíblia que Jesus se declara abertamente. Ele não se declarou abertamente aos judeus, aos fariseus, aos zelosos, aos sacerdotes, não. Ele vai se apresentar àquela mulher, ele vai dizer, eu sou o Messias. E aquela mulher, quando ouve aquilo que Jesus diz para ela, ela larga o cântaro dela, ela sai daquele lugar e vai lá na vila falar com os moradores daquela cidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando nós temos um encontro real com Jesus, quando nós reconhecemos quem Ele é, reconhecemos que só Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração, a primeira coisa que acontece na minha e na tua vida é que as nossas prioridades, elas são realocadas. Aquilo que era prioridade para a mulher deixa de ser. Ela olha para o Messias e ela fala, existem coisas mais importantes a serem feitas. E ela deixa aquilo que era prioridade para ela. Eu aprendo aqui que nessa noite Jesus quer colocar as nossas prioridades numa nova ordem. Aquilo que para nós até então tinha muito valor, quando nós temos um encontro real com Jesus, quando inclinamos o nosso coração para adorá-lo, a primeira reação precisa ser reordenar as nossas prioridades. Isso talvez seja a maior dificuldade na nossa vida hoje. E aí não significa que nós vamos deixar de trabalhar, não significa que nós vamos deixar de estudar, de cuidar dos nossos relacionamentos, não é isso. Mas tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos criar o hábito de perguntar para Jesus o que Ele espera que nós façamos. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, quando ela teve um encontro real e verdadeiro com Jesus.
ela deixa tudo que ela estava fazendo e ela vai anunciar as verdades do Messias que ela aguardava e que ela tinha encontrado. E sabe, existe uma forma real e fiel de nós entendermos de que forma estamos adorando a Deus. Existe uma forma muito fiel de nós sabermos se a nossa adoração a Deus está sendo legítima, está sendo verdadeira, se nós estamos de fato adorando Deus em espírito e em verdade. E sabe qual é essa forma? É quando a adoração que nós prestamos a Deus gera modificações dentro de nós. Todo aquele que entra num lugar de adoração a Deus, ele nunca sai do mesmo jeito. É impossível que você entre num lugar de adoração, se renda por completo a Deus e saia da mesma forma. É por isso que eu disse que aquela palavra que está escrita lá em 2 Crônicas, ela vai ser uma palavra rema para as nossas vidas ao longo desse semestre. Todas as vezes que nós inclinarmos o nosso coração intencionalmente para adorar a Deus, Deus vai gerar algum tipo de transformação dentro do nosso coração. Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quanto tempo de caminhada cristã você tem. Mas o fato é que você veio aqui adorar a Deus. E se você desejar e inclinar o teu coração para adorar a Deus, pode ter certeza absoluta, Deus vai operar na sua vida. Deus vai gerar transformação dentro de você. Sabe aquele pecado que você está lutando há um tempão e não consegue se livrar dele? Eu tenho uma receita para isso: adoração. Sabe as dificuldades que você tem passado e tem tirado a tua paz? Tem um jeito para isso: adoração. Sabe os problemas que você tem tido lá na tua família, no teu negócio, na tua casa? Tem uma solução: adoração. Todas as vezes que entramos nesse lugar de adoração e adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, todas as vezes que apresentamos um coração sincero, quebrantado e contrito diante de Deus, Ele vem com a sua potente mão e estende a mão para nos ajudar. Creia nisso. Essa é a melhor maneira de nós avaliarmos a nossa vida. É a melhor maneira de sabermos se estamos verdadeiramente adorando a Deus em espírito e em verdade. É através do resultado que a nossa adoração tem produzido na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso local de estudo, de trabalho. É sobre isso. É sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando adoradores. Deus não espera encontrar perfeição na minha e na tua vida, mas Ele espera encontrar alguém que se esforça para ser cada dia mais parecido com aquele que nós adoramos. A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Está escrito. O que isso significa? Que toda vez que eu me prontifico a adorar a Deus, eu saio do meu lugar de adoração um pouquinho mais parecido com Ele. E é sobre isso. É sobre adorarmos a Deus em espírito e em verdade. É sobre termos consciência de quem nós estamos adorando, a exigência que Ele pede de nós e aquilo que isso gera no meu e no teu coração. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Nós vamos ter agora um tempo um pouquinho mais prolongado de adoração, de louvor. E eu quero te convidar nesse momento para que você se renda a Deus. Esse é um tempo de entrarmos num concerto com Deus. Metade do ano já se passou. Nós estamos na primeira semana, entrando agora na segunda semana do segundo semestre. Você tem aí mais 6 meses pela frente. E eu quero te dizer algo. Esses próximos 6 meses, ele pode ser diferente dos primeiros 6 meses que você viveu.
ele pode ser mais intenso com Deus, ele pode ser mais profundo com Deus, ele pode ser diferente, mas isso vai depender da disposição do teu coração. E eu não estou dizendo que os próximos 6 meses você não vai ter nenhum problema, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que apesar das aflições, o teu ânimo, a tua força, a tua paz e a tua alegria, ela vai ser renovada diariamente, desde que você apresente um coração sincero a Deus. É isso que Deus está procurando hoje nessa noite. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Esse é o tempo de você entrar num concerto com Deus. Esse é o tempo de você abandonar o pecado. Esse é o tempo de você escolher viver em santidade. O profeta Isaías vai dizer assim: busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. E o texto continua dizendo que o homem ímpio abandone os seus caminhos e que o homem mau deixe os seus pensamentos. Ou seja, esse texto está falando que eu e você podemos buscar a Deus e encontrá-lo. Nós podemos invocar o nome dEle e Ele vai se apresentar. E à medida que nós o buscamos e invocamos o nome dEle, a nossa vida vai sendo purificada. Porque o texto aqui, ele vai falar a respeito de uma água. A mulher veio buscar água. Mas ela veio buscar uma água que ela tomaria e ela voltaria a ter sede. Prova disso é que ela estava ali naquele poço. Ela já devia ter tomado água naquele dia, mas ela voltou a ter sede. Mas eu e você hoje estamos diante do nosso Deus, aquele que habita num alto e sublime trono, aquele cujo seu trono, daquele lugar fluem rios de águas vivas. E a Bíblia nos promete, a palavra de Deus nos promete que se nós bebermos dessa água, nós nunca mais voltaríamos a ter sede. Isso fala a respeito de uma satisfação, a respeito de um vazio que há no meu e no teu coração e que só podem ser preenchidos pela presença de Deus. O homem, ele tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido por Jesus. É do tamanho exato de Jesus. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que ela não apenas seria satisfeita, mas de dentro dela fluiria uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa fonte hoje está à minha e à tua disposição. Deus nos oferece dessa água, a água viva, a água que sacia a nossa sede, a água que preenche o nosso interior, uma água que nos traz paz que excede todo o entendimento. Ou seja, uma paz acima das circunstâncias. E é esse Deus que eu quero te convidar nesse momento, para que você se coloque em pé e que nós possamos agora, nesses próximos minutos, render a Ele a nossa melhor adoração. Se você tem pecados a serem confessados, confesse. Entre num concerto com Deus hoje. Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de trilharmos um caminho de obediência, de santidade, um caminho de devoção. Não se esqueça, um dia eu e você estaremos diante desse rei, o leão da tribo de Judá, e diante dele eu e você iremos prestar contas da nossa vida. E hoje você ouviu a palavra. Hoje nós ouvimos a palavra. Hoje eu e você estamos sendo desafiados a entrar num concerto com Deus, a ajustarmos a nossa vida com Deus e prestarmos a Ele adoração em espírito e em verdade. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, eu quero te convidar, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, vem aqui se colocar aos pés do Senhor. Deus está aqui nesse lugar. Do trono dele fluem rios de águas vivas e Ele quer saciar a tua sede hoje. Vamos adorar o Senhor através desse louvor. Eu quero te convidar, saia do seu lugar. Deus, Ele pode te tocar aí onde você está, mas o fato de você se movimentar, Ele fala muito
a respeito do quanto você deseja ser tocado pelo Senhor. Como nós falamos no começo, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, e Ele está nos enxergando hoje, e Ele quer se mostrar forte para com você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha render a tua vida aqui diante do altar, venha renovar a tua aliança com Deus, venha entrar num concerto com o Senhor. Ele tem algo para começar na tua vida hoje, Ele tem algo para ajustar na sua caminhada cristã, na sua vida. Saia do seu lugar, não fique preso a uma religiosidade, a um modo. Não, se renda. A Bíblia vai dizer que a um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não resiste. Os olhos dele estão sobre nós, os olhos dele estão buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto nós somos ministrados aqui pelo louvor, vai colocando seu coração diante dele, vai falando para Deus aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser ajustado, vai dizendo para Deus aonde Ele precisa entrar com a provisão dEle, com a boa mão dEle. Vamos continuar louvando a Deus, vamos orar selando esse momento profético. Nós teremos um segundo semestre transbordante da presença de Deus. Nós teremos um segundo semestre onde vamos experimentar uma adoração nunca antes entregue ao nosso Senhor Jesus, e como resultado disso, eu creio, nós vamos ter uma vida de obediência, de santidade, de profundidade, de assertividade. Vamos orar. Amado Espírito Santo, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Nós, Senhor, hoje diante do trono do nosso Senhor Jesus, nos rendemos, nos prostramos, não apenas fisicamente, mas inclinamos o nosso coração ao Senhor, dizendo, ó Deus, que Tu és Senhor sobre as nossas vidas, Tu és Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso local de trabalho. Tu és Deus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Deus, nós apresentamos, Senhor, o nosso coração desejoso em te agradar. Nós queremos, Senhor, responder com a nossa vida o sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero lançar sobre os teus filhos aqui uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Senhor, eu creio que eles experimentarão um tempo do poder extraordinário do Senhor, a partir do quebrantamento, a partir da busca incessante pelo Senhor, a partir da santidade, a partir de um coração que busca te agradar. Senhor, muito obrigado, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor marcou na tua agenda, Pai, esse dia 7 de julho de 2024, o Senhor marcou na tua agenda, Senhor, esse dia, um dia em que levaremos como um memorial, Senhor, no nosso coração, do dia em que entramos num concerto com o Senhor, com uma disposição em te adorar, em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e nós oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Você pode voltar para o seu lugar. Eu quero só dar mais um recado aqui, justificando a ausência do nosso pastor Luiz Wagner e a sua família estão em férias. Eu creio que ele está aí nos assistindo. Pastor, receba aí o abraço da igreja para o senhor, para a pastora Vivian, Vinícius, a Vanessa. Receba aí o nosso abraço da igreja que ama o Senhor. Muito bem, estenda assim com as suas mãos, se coloque em pé, vamos encerrar esse culto. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo nos dirijam ao longo desse dia e ao longo de toda essa semana, em nome de Jesus, amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus te abençoe.
Vai na paz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.